Explosões na refinaria de Ilsk, em Sochi. Ucrânia avança na Crimeia. Base Iskander e helicóptero destruídos. Na região de Leningrado, a infraestrutura da frota do Báltico foi atacada. Uma esquadrilha de pilotos da OTAN em F-16 protege o céu ucraniano. Pânico no Kremlin. A contraofensiva da Ucrânia continua. Declaração sensacional de Syrskyi. As forças armadas da Ucrânia libertaram em uma semana mais do que a Rússia ocupou em um mês. Perto de São Petersburgo, uma delegacia militar explodiu. Muitos mortos. Sexo flagrado por câmera escondida. O principal concorrente de Orbán nas eleições se envolveu em um escândalo sexual. Vingança por Kiev. Toda a cidade de Briansk está sem energia elétrica e congelando. Trump dá um ultimato a Zelensky antes das negociações. Kiev respondeu com dureza. O Japão entrou na guerra ao lado da Ucrânia e não exigiu que Putin renunciasse às Ilhas Kurilas. A Rússia está mobilizando sua marinha para defender Shadow. Ameaças veementes de Patrushev. Milhares de soldados da Coreia do Norte na fronteira com a Ucrânia. Para qual cidade o exército coreano vai avançar? Meu nome é Katerina Nesterenko e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui no YouTube. A noite foi agitada de novo, não é hora de império. Drones ucranianos sobrevoaram a região de Krasnodar, sem convite, mas dentro do prazo. Explosões em Sochi, tudo dentro das melhores tradições. Quente, barulhento e com fogos de artifício. A refinaria Ilsk sofre novo ataque. Após o impacto, um grande incêndio começou. As chamas eram visíveis de longe. Mas não foi apenas Kuban que estava em chamas. Preliminarmente, a fábrica química Metafrax, na cidade de Gubacka, na região de Perm, também foi alvo de ataque. A Metafrax Chemicals é um dos maiores produtores de metanol na Rússia e na Europa. A empresa produz metanol, urotropina, ureia e pentaeritritol, componentes químicos utilizados na produção de explosivos e outros materiais de uso militar. Também havia preocupação no Tartaristão. Explosões foram ouvidas em Nizhnekansk e Kazan. A noite lá também foi agitada. As sirenes também soaram na região de Leningrado. Em Vyborg foi registrado um blackout parcial. E como observou a Zelenova Plus, é nesta cidade que se localiza um dos centros de infraestrutura da frota do Báltico. Coincidência? Improvável. Mas isso não é tudo. As forças de operações especiais relataram operações eficazes no território ocupado. Na aldeia de Pasechnoi, na Crimeia, foi destruído um depósito do sistema de mísseis Iskander. Além disso, na Crimeia ocupada, foi possível destruir um helicóptero russo K-27. E na aldeia de Vissokoye, na parte temporariamente ocupada da região de Zaporígia, o posto de pilotagem Rubicon. Na minha opinião, o quadro ficou tão expressivo que comentários aqui são desnecessários. Se concorda, deixe seu like. Sob este vídeo, lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até do Zessou-Meua. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império. Sempre leio seus comentários com prazer e, enquanto isso, seguimos com o mais interessante. Explosões na delegacia militar perto de São Petersburgo. Há relatos de 3 mortos, mas ainda podem haver pessoas sob os escombros. No dia 17 de fevereiro, na região de Leningrado, ocorreu uma forte explosão no prédio da Polícia Militar dentro de uma unidade militar. O 2º e o 3º andares desabaram. O risco de novos desabamentos permanece. A publicação Astra informa que pode se tratar do 56º Centro de Treinamento Distrital da Guarda. O governador da região, Alexander Drozdenko, confirmou que o Ministério de Situações de Emergência, equipes de resgate e forças de segurança estão trabalhando no local. Obrigado. A causa da explosão é desconhecida. Até o momento não há declaração oficial do Ministério da Defesa da Rússia. E agora as notícias da frente de batalha são boas. Em 5 dias, as Forças Armadas da Ucrânia libertaram mais de 200 quilômetros quadrados de território. Segundo o The Guardian, esta é a maior libertação rápida desde a contraofensiva de junho de 2023. O Instituto para o Estudo da Guerra confirma esses sucessos. Das 11 às 15, as Forças Armadas da Ucrânia recapturaram os ocupantes de uma área de 201 quilômetros quadrados. Como observa a AFP, as tropas ucranianas conseguiram aproveitar os problemas dos russos com os terminais Starlink. As forças de defesa da Ucrânia ainda não comentaram esses dados.
Enquanto isso, o comandante em chefe, Oleksandr Syrski, informa que as Forças Armadas da Ucrânia estão realizando ações de assalto na direção de Alexandrovsk, bem como nas áreas de Huliaipole, na região de Zaporizhzhia. O inimigo não abandona a intenção de romper nossas linhas de combate, realizando ataques constantes, inclusive com o uso de armamentos e equipamentos militares, porém sem sucesso significativo. Os soldados das forças de defesa mantêm determinadas linhas e posições, frustram as intenções do inimigo e lhe causam perdas significativas, tanto em pessoal quanto em equipamentos. Ao mesmo tempo, nossas unidades realizam ações contra-atacantes e de assalto eficazes, utilizando de forma eficiente sistemas de drones, artilharia e meios de guerra eletrônica. A situação na linha de frente segue difícil, principalmente em Pokrovsk. Analistas do Deep State dizem que a defesa de Mirnograd está quase no fim e a cidade está sendo tomada pelo inimigo. O Comando Leste relata constantes tentativas de invasão. Recentemente, o exército russo tentou avançar com blindados em Mirnogrado. Graças às ações coordenadas de unidades de reconhecimento aéreo e de ataque, o inimigo é, na maioria dos casos, identificado e neutralizado antecipadamente. Em particular, as tentativas de avanço com veículos blindados para o interior da cidade foram detectadas a tempo. O equipamento inimigo foi destruído. A atividade do inimigo também é confirmada pelos militares no local. Segundo o Demônio de Bakhmut, atualmente estão ocorrendo combates muito intensos perto de Mirnogrado e Konstantinovka. As forças inimigas tentam avançar constantemente e recursos significativos são gastos para conter esses ataques. Ao mesmo tempo, as tropas ucranianas continuam caçando o ocupante na região de Mirnogrado. O respectivo vídeo é publicado pela 79ª Brigada Separada e pela 10ª Brigada de Assalto. E mais um ponto importante. Na Rússia, há muito tempo circulam relatos sobre a suposta captura total de Mirnogrado desde dezembro. No entanto, uma das maiores publicações de propaganda da Rússia, a RIA Novosti, recentemente anulou a publicação. Onde está o chefe do Estado-Maior russo? Gerasimov e o ministro da Defesa Belousov relataram a captura da cidade. Isso aconteceu a pedido do Ministério da Defesa da Rússia. Eu, por minha vez, não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e resistem a uma enorme horda, que os supera significativamente em número. Por isso peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. Se não for possível ajudar financeiramente, escreva palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Se isso se confirmar, será um dos maiores vazamentos militares dos últimos meses. Parece que o céu ucraniano já não está sendo protegido apenas pelos nossos pilotos. Segundo o respeitado veículo francês Intelligence Online, foi criada uma esquadrilha internacional separada de caças F-16 dentro das forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Ela inclui pilotos ucranianos junto com veteranos experientes em combate dos Estados Unidos, América e Holanda. Essas pessoas, segundo consta, já estão realizando missões reais de combate no céu ucraniano. A equipe inclui pilotos americanos com vasta experiência de combate no Afeganistão. Um deles participou recentemente de operações no Oriente Médio, após o que se juntou à defesa da Ucrânia. Do lado dos Países Baixos, foram recrutados pilotos treinados em escolas europeias de elite de combate aéreo, especializadas em táticas modernas, interceptação e guerra aérea de alta tecnologia. A Intelligence Online esclarece que veteranos ocidentais assinaram contratos temporários com rotações de 6 meses com possibilidade de prorrogação. Eles não possuem patentes oficiais na estrutura ucraniana. As unidades foram formadas sob o máximo sigilo. A principal tarefa é reforçar a defesa antiaérea da região de Kiev. Quase diariamente, o esquadrão realiza missões de combate. Estamos falando da interceptação de mísseis de cruzeiro, calibre, K-101 e drones de ataque, que atacam regularmente a infraestrutura energética da cidade. Os caças atuam em formato de patrulha noturna, com resposta rápida a quaisquer ameaças aéreas. A Ucrânia negou oficialmente a informação polêmica sobre pilotos estrangeiros nas Forças Armadas do país. O chefe do Departamento de Comunicação das Forças Armadas da Ucrânia, Yuri Ignat, declarou que todos os voos de combate são realizados exclusivamente por pilotos ucranianos. O Telegram pode ser completamente bloqueado na Rússia, já a partir de 1º de abril. Muitos meios de comunicação russos estão divulgando essa informação privilegiada. Segundo fontes da base, vários órgãos estão preparando o Roskomnadzor para o bloqueio total do Telegram.
A partir de 1º de abril, o mensageiro deixará de funcionar para os russos, seja pela internet móvel, Wi-Fi ou qualquer provedor. Russos, né? Só imaginem, vocês abrem o Telegram e lá está vazio. Sem chats, sem canais, sem notícias, absolutamente nada. Apenas uma notificação oficial do RKN para a sua própria segurança. Em resumo, um vácuo, mas vocês já estão acostumados. Orbán ataca duramente a oposição novamente. O primeiro-ministro da Hungria acusa o partido TISA de um acordo secreto com Bruxelas e Kiev. Parece que esse é o seu principal golpe contra os concorrentes antes das eleições. Segundo o amigo de Putin, Viktor Orbán, em Munique, o líder da oposição, Péter Magyar, teria firmado um pacto secreto que supostamente inclui a renúncia da Hungria ao direito de veto na União Europeia, o apoio ao pacto migratório e a aceleração da entrada da Ucrânia na UE. Com essas acusações, Orbán atacou em um evento partidário durante o anúncio da lista eleitoral. O primeiro-ministro húngaro declarou que, caso o partido TISA vença as eleições parlamentares em 12 de abril de 2026, a Hungria perderá o controle de suas fronteiras, ficará aberta aos migrantes e, além disso, será arrastada para o conflito com a Rússia. Orbán afirmou mais uma vez que a Hungria não financiará Kiev. E com certeza ele não enviará seus jovens para lutar na Ucrânia. Por sua vez, a oposição nega todas as acusações. Orbán dizem que querem submeter a questão da iminente participação da Ucrânia na UE a um referendo. Lembro que o líder da oposição, Péter Majder, afirmou que foi atraído por uma armadilha sexual. E o governo de Viktor Orbán quer usar isso para desacreditá-lo nas próximas eleições. Segundo Majder, sua ex-namorada o envolveu em uma situação comprometedora e ele negou as acusações de uso de drogas. Segundo o político, o governo de Viktor Orbán está usando métodos de serviços secretos para desacreditá-lo. Jornalistas receberam uma foto de um quarto com a inscrição "em breve", sugerindo o iminente vazamento de um vídeo sexual. A imagem se espalhou amplamente nas redes sociais, gerando discussões intensas. Até o momento, o vídeo ainda não apareceu na internet. Muitos jornalistas receberam um link para as gravações feitas no quarto. Suspeito que eles pretendem publicar gravações feitas com equipamentos dos serviços secretos e possivelmente adulteradas para mostrar uma interação íntima de mim e da minha parceira naquele momento. Sim, tenho 45 anos, tenho uma vida sexual com uma parceira adulta. Queridos covardes do Fidesz, publiquem o que quiserem, falsifiquem como quiserem. Não pretendo recuar diante de chantagens e ameaças. A retórica agressiva de Orbán contra seu principal concorrente e contra a Ucrânia se explica de forma bastante simples. Esse putinista está atrás nas pesquisas por 8 a 12 pontos às vésperas das eleições. Bem, a situação está esquentando. Vamos ver se essa estratégia de Orbán vai funcionar. Tempos difíceis estão chegando na Rússia e lá isso já está sendo dito abertamente. Nikolai Patrushev, uma das pessoas mais influentes no governo russo, concedeu uma entrevista ao jornal propagandista Argumenty e Fakty. O assistente do presidente e presidente do Colégio Marítimo da Rússia prevê diretamente sérios problemas para a frota mercante russa. Segundo ele, os ataques a navios e cargas russas por parte do Ocidente vão se tornar mais frequentes. Patrushev chama essas ações de pirataria, acusa o Ocidente de tentar bloquear completamente o acesso da Rússia aos mares e alerta que, se a Rússia não der uma resposta dura, em breve os ingleses, franceses e até mesmo os bálticos supostamente ficarão totalmente insolentes. Nessa situação, precisamos apostar na criação de uma frota de alta tecnologia. É por isso que uma das prioridades que estabelecemos nos documentos mencionados é a liderança tecnológica. Patrushev enfatiza que quaisquer tentativas de bloqueio marítimo são ilegais segundo o direito internacional e que a Rússia está pronta para responder. Primeiro com diplomacia e medidas legais e, se não funcionar, então com força militar, com forças navais, até mesmo rompendo o bloqueio. Ele até insinuou que, em resposta, a Rússia pode começar a se interessar pelo que está sendo transportado para cá sob bandeiras europeias. No dia 16 de fevereiro, em Genebra, começou mais uma rodada de negociações trilaterais entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia. Esta já é a terceira rodada nas últimas semanas. As anteriores foram em Abu Dhabi e continuam hoje, 18 de fevereiro. Mas não falemos tanto da mesa de negociações em si, mas sim das posições e declarações com que as partes abordaram essa reunião.
Na véspera, pouco antes do início da rodada de Genebra, o presidente do Ceausescu, Donald Trump, dirigiu-se à Ucrânia com uma mensagem bastante dura. São negociações importantes, será muito fácil. Olha, a Ucrânia faria bem em sentar-se à mesa de negociações o mais rápido possível. Por outro lado, de Washington veio também uma explicação mais suave. O secretário de Estado, Marco Rubio, declarou que a Casa Branca não força ninguém a nada, nem obriga, inclusive, a Ucrânia a aceitar um acordo de paz desfavorável. Ao mesmo tempo, Rubio lamentou que Trump seja criticado e condenado justamente por tentar parar a guerra na Ucrânia. Dizem que todos querem a paz, mas quando alguém realmente tenta alcançá-la, imediatamente começam as acusações. Bem, e se por paz se entende o fim da guerra? Nos termos da Rússia, com concessões territoriais, desmilitarização e renúncia à OTAN, então sim, realmente condenaremos um acordo tão rápido? Porque para a Ucrânia isso não é paz, mas sim uma capitulação sob pressão. E, na verdade, sobre as negociações. A Ucrânia não vai retirar suas tropas do Donbass ucraniano. Ao mesmo tempo, para um processo de negociação construtivo, é necessário implementar um cessar-fogo. E foi exatamente com essa posição que a delegação ucraniana foi para Genebra. Sobre o que deve ser discutido nas negociações, contaremos em nossa reportagem. Cessar-fogo, garantias de segurança e reconstrução pós-guerra. Nili, o que a Ucrânia quer dos Estados Unidos no processo de negociação? O primeiro desses passos, segundo Zelensky, são garantias de segurança confiáveis, que Trump deve fornecer sem acordo com Putin, pois essas devem ser garantias de segurança por parte dos EUA. O segundo passo, de acordo com Zelensky, é a necessidade de destinar recursos para a reconstrução da Ucrânia, após o fim da guerra russo-ucraniana. E o terceiro passo é o cessar-fogo na frente russo-ucraniana. Na opinião de Zelensky, Trump deve pressionar Putin de tal forma que ele concorde em cessar fogo e parar as hostilidades. Até agora, uma das questões-chave que não avançou continua sendo a questão territorial. O mínimo que eles querem é Donbass, a região de Donetsk, mas totalmente para poder vender isso como uma vitória para a sua sociedade. Talvez nem seja para ser a sociedade, né? Porque às vezes pensamos que se trata da sociedade, mas pode ser para ele mesmo. É uma vitória para ele próprio. Não tenho certeza se ele pensa em como vender algo para a sociedade, porque ele pode fazer isso a qualquer momento. Ele tem feito isso nos últimos 30 anos. É exatamente por isso que não podemos simplesmente retirar as tropas do nosso território ou trocar território, um pedaço depois outro. Isso é algo tão insano. É por isso que não se trata apenas de territórios. Na verdade, a questão do território será fundamental também nas negociações em Genebra. Além disso, durante uma reunião com o secretário de Estado americano Marco Rubio, Zelensky também anunciou que os ataques da Rússia ao setor energético da Ucrânia, aos quais a Ucrânia, aliás, não deixou de responder, seriam discutidos em Genebra. Não temos muitos mísseis. Flamingo. Usamos esses equipamentos há alguns dias na área onde está localizado o sistema Oreshnik. E veremos os resultados. Mas eu acho que já obtivemos resultados. É muito importante que trabalhemos para aumentar a quantidade desses mísseis. O fato de que a questão territorial será uma das principais em Genebra também é confirmado pelo Kremlin. Eles também anunciam mudanças na composição de sua delegação. A próxima rodada de negociações sobre a regulação ucraniana também acontecerá no formato trilateral Rússia, EUA, Ucrânia. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, em Genebra, desta vez a delegação russa será liderada por o assessor do presidente da Rússia, Medinsky. Na verdade, o fato de que a questão territorial será discutida em Genebra explica também por que, desta vez, a delegação russa será chefiada pelo assessor de Putin, Vladimir Medinsky, conhecido, em particular, por criar uma pseudo-história russa e por disseminar narrativas propagandísticas. Novamente, se falarmos sobre as mudanças de pessoal que ocorreram antes da rodada de negociações, no próximo jantar, que já não será em Abu Dhabi, então lá, apareceu no lugar do chefe do GUR, que, a propósito, pelo que entendo, permaneceu na delegação russa, o Sr. Medinsky, já bem conhecido por nós do processo de negociações em Istambul, absolutamente sem saída e sem perspectivas. Do ponto de vista político, no processo de negociação, onde, além do eixo humanitário de troca de prisioneiros, no geral, nada conseguiu ser alcançado. Na equipe russa de negociação estará também o linha dura sobre a Ucrânia, o vice-chanceler Mikhail Galuzin. E mais uma pessoa foi adicionada de forma bastante interessante a esse grupo de negociação. É o Sr. Galuzin, é o vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, que já
Antes desta rodada de negociações em Genebra, ele declarou uma coisa curiosa sobre o fato de que a Rússia quer conversar com a Europa e com os Estados Unidos, sobre o fato de que é correto implementar uma administração externa na Ucrânia. Ou seja, exatamente aquilo sobre o que Putin já falava há muito, muito tempo. E tais mudanças na equipe de negociação russa são mais uma prova de que o Kremlin está apenas simulando negociações. Aliás, não somos só nós que dizemos que a Federação Russa não está disposta a negociar de forma construtiva e continua apenas simulando o processo de negociação. Sobre isso falou Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, na Conferência de Segurança de Munique. Ele afirmou isso diretamente. Além disso, em sua última declaração, isso foi destacado por Kaja Kallas, principal diplomata da União Europeia, que também acumula outro cargo, comissária para questões de segurança da União Europeia. Ela também ressaltou que a Rússia está simulando o processo de negociação e, na verdade, não está disposta à paz. Isso é evidenciado por suas declarações e pelo que dizem no espaço público. Deve-se esperar um progresso significativo do encontro em Genebra? A pergunta é retórica, pois, apesar de o processo de negociação já não parecer, como parecia há alguns anos, o Kremlin mantém sua posição nas questões-chave e busca o controle total sobre a Ucrânia. O Japão entrou na guerra e está do lado da Ucrânia. Armas, tecnologias. É isso que Tóquio está pronta para fornecer a Kiev. Afinal, o Japão decidiu recuperar das mãos da Rússia as Ilhas Kurilas, que lhe pertencem por direito. Hoje, o Japão é um dos principais parceiros da Ucrânia. As relações do nosso país com o Japão neste momento de guerra são mais próximas do que nunca. E o Japão nos apoia de forma fundamental. Tóquio destinou mais de 13 bilhões de dólares em apoio. O foco principal tem sido a ajuda financeira e os programas humanitários. O Japão, atuando na condição de um membro integrante da coalizão, do seleto clube que reúne as principais e mais influentes economias ocidentais do mundo, das economias do mundo como membro do G7. No horizonte pode surgir algo ainda maior. O Japão está considerando a possibilidade de aderir à iniciativa Pearl no formato de apoio de longo prazo à Ucrânia. Valorizamos muito o fato de o Japão ocupar uma posição de liderança não apenas na região do Pacífico, mas também globalmente. Esse é um apoio significativo à nossa resiliência e, graças a isso, à ordem internacional baseada em regras. Além disso, Tóquio está pronta para disponibilizar financiamento para o fornecimento de equipamentos de defesa não letais. Estamos falando de sistemas de radar, meios de vigilância, coletes à prova de balas e outros equipamentos de proteção para os militares. A política de segurança japonesa permaneceu extremamente cautelosa por décadas. Mas a situação está mudando após a vitória de uma mulher nas eleições para o cargo de primeira-ministra. Sempre nutri um enorme amor e respeito pelo Japão. E posso dizer que nossas relações serão mais fortes do que nunca. Estou ansioso para trabalhar junto com você e em nome do nosso país. Quero lhe dizer, se você tiver qualquer dúvida, preocupação, se precisar de algo, qualquer serviço, tudo o que eu puder fazer para ajudar o Japão, lembre-se, estamos prontos. A linha política promovida por Akaichi prevê a remoção de restrições ao desenvolvimento das próprias Forças Armadas, a revisão das proibições de exportação e reexportação de armamentos, bem como um papel mais ativo do Japão em questões de coletiva. É fundamental seguir rigorosamente todos os protocolos de segurança estabelecidos. Não se deve, em hipótese alguma, ignorar as normas vigentes para garantir a proteção de todos os envolvidos no processo. Esquecer que quando Putin iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia, no Japão voltaram a defender com firmeza seu direito sobre as Ilhas Kurilas, que a URSS tomou durante a Segunda Guerra Mundial. No caso das Ilhas Kurilas, fazem tanto alarde, mas não é nem por um pedaço de terra natal, enquanto entregam à China territórios muito maiores do que essas próprias Ilhas Kurilas. O Estado agressor considera as Kurilas exclusivamente como um objeto político-militar. Por exemplo, em 2017, a Federação Russa posicionou lá uma divisão adicional do exército, o que provocou protestos do Japão. Já nesta primavera, o governo do Japão está se preparando para propor à Rússia um plano detalhado de atividade econômica conjunta nas Kurilas do Sul. Enquanto Putin estiver no poder, me parece improvável a assinatura de qualquer acordo, porque o turismo, claro, é algo bom.
Mas, como se diz, os parceiros econômicos da Rússia de Putin já estão definidos. Não é o Japão, é a China. Sem o apoio da China, a Rússia não conseguiria guerrear por tanto tempo. E é claro que a China é um adversário geopolítico do Japão. Ao mesmo tempo, A China continua fortalecendo as comunicações estratégicas e aprofundando a cooperação com a Coreia do Norte. No Japão, eles têm consciência disso, que graças à Rússia, soldados da Coreia do Norte estão adquirindo habilidades nesta guerra. Mais de 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados da Rússia para a guerra na Ucrânia. Lá, eles aprendem novas formas de combate com drones, inteligência artificial no ciberespaço e com armas tradicionais. Voltando à Coreia do Norte, é preciso pensar para que eles vão usar isso e contra quem. É por isso que eu digo, a Ucrânia não é um problema distante. Para a Ucrânia, a ajuda do Japão é importante e, de modo geral, a ampliação do círculo de países dispostos a participar do fortalecimento de sua capacidade de defesa. Se a estratégia de Takaichi for implementada, a Ucrânia poderá ter uma cooperação militar real com o Japão. em primeiro lugar, as tecnologias. É preciso entender que, do ponto de vista das tecnologias modernas, talvez até o Japão viva em um século diferente do nosso, e nesse sentido, é claro, a ajuda tecnológica do Japão pode ser simplesmente insubstituível. Nós entendemos que a maioria das tecnologias de uso dual pode ser perfeitamente utilizada também no campo de batalha. As relações e conexões da Ucrânia com o Japão, estabelecidas anteriormente, ajudarão na perspectiva de uma nova etapa histórica de militarização do Japão e na construção de novas alianças de segurança. A Polônia está preparando uma cobrança à Rússia pelo período soviético. Trata-se de reparações pelos crimes e danos causados pelo domínio da URSS. Segundo o Financial Times, o premier Donald Tusk ordenou que o Instituto da Memória Nacional investigue as perdas e consequências da Segunda Guerra e dos mais de 40 anos de Guerra Fria na Polônia. Sob rígido controle soviético, no Instituto polonês já afirmam que esta investigação será muito mais abrangente do que o trabalho semelhante sobre os crimes nazistas. Gostaria de lembrar que, em 2022, a Polônia apresentou à Alemanha uma fatura de 1,3 trilhão de euros por crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. E esse processo ainda está em aberto, já que Berlim responde que, após o fim da guerra, a questão está legalmente encerrada. Vamos, continue monitorando a situação. Enquanto isso, escreva nos comentários o que você acha. O processo contra a Rússia irá a julgamento? Milhares de soldados da Coreia do Norte se concentraram perto das fronteiras da Ucrânia. Qual é o objetivo do Kremlin com isso e que papel está reservado para esse rancho de carne de Kim Jong-un? Os detalhes na nossa reportagem. Em tentativa de agradar o ditador russo, Kim Jong-un perdeu seus melhores soldados. Vi meus camaradas morrerem ao meu lado, escondido em um abrigo subterrâneo. Em outubro de 2024, as tropas norte-coreanas entraram para a lista dos maiores assassinos do século XXI. Inicialmente cogitou-se o fornecimento de brigadas de engenharia, mas o exército russo sofreu tantas perdas na região de Kursk que se tornou impossível substituí-las rapidamente por suas próprias forças. A ofensiva ucraniana de agosto diretamente no território russo forçou o comando a mudar seus planos. Em vez de engenheiros, eram necessárias unidades de infantaria prontas para o combate. As tropas russas sofrem de uma falta crítica de pessoal para cobrir todos os setores da linha de frente. E basta surgir uma situação crítica em algum lugar para que imediatamente comece, se não um colapso, ao menos uma queda nas capacidades de defesa. A operação está se desenvolvendo com sucesso, em estrita conformidade com os planos previamente aprovados. Durante esse tempo, mais de 18 mil soldados participaram da guerra contra a Ucrânia. Segundo dados da inteligência sul-coreana, cerca de 6 mil morreram e apenas 1.100 retornaram para casa. Cerca de 11 mil militares ainda estão entrincheirados no território da Federação Russa, na região de Kursk, próxima a Sumy. Os soldados norte-coreanos estão aprendendo táticas de combate modernas que surgiram e são utilizadas na guerra moderna. São sistemas de drones, sistemas de comunicação
entre outros, incluindo sistemas de drones com inteligência artificial e, consequentemente, a tática de combate, que é um pouco diferente das guerras anteriores, são pequenos grupos de assalto. À primeira vista, pode parecer que os norte-coreanos estão apenas em uma emboscada, mas a presença deles na região de Kursk tem um significado estratégico. Se amanhã as unidades do Exército Popular da Coreia forem retiradas da região de Kursk, todo o agrupamento ficará drasticamente enfraquecido. E não será capaz não só de realizar ações ofensivas na região de Sumy, mas nem mesmo de manter na defesa os territórios já ocupados. É uma espécie de zona de amortecimento que permite às tropas russas manter a linha de frente e realizar operações ofensivas limitadas. As ações realizadas pelos soldados norte-coreanos atrás da linha de frente deram a Putin a oportunidade de liberar. Então, o mesmo número, os mesmos 10.000 soldados russos podem ser transferidos da retaguarda, de uma retaguarda próxima da segunda ou terceira linha, para a linha de frente para participar das operações de combate. Assim, é possível reforçar numericamente suas tropas diretamente na linha de frente. Enquanto o contingente norte-coreano atua dentro do acordo entre Pyongyang e Moscou, os soldados não saem do território da Federação Russa. É muito provável que eles, por enquanto, não venham a atravessar a fronteira com a Ucrânia, mas estarão prestando apoio direto ao exército russo dentro do próprio território da Federação Russa. As razões oficiais seriam o respeito às restrições internacionais e o desejo da Coreia do Norte de não agravar a situação com sanções. Extraoficialmente, o custo e as condições impostas por Kim Jong-un tornam o uso dos norte-coreanos na Ucrânia economicamente e politicamente inviável para o Kremlin. Se as tropas norte-coreanas cruzarem a fronteira do nosso país, inclusive Kim Jong-un se tornará um alvo legítimo, de acordo com os documentos normativos internacionais. E nem tentem procurar boas intenções. Tudo é banal, simples assim. Para Kim Jong-un, enviar milhares de soldados para a morte certa é uma forma de ganhar pontos e dinheiro. E para Moscou, os norte-coreanos são uma solução temporária, mascarando os problemas sistêmicos do exército. Os norte-coreanos começaram com uma construção mais ou menos ativa, construíram alguns quarteirões em algum lugar, em áreas mais deprimidas. Assim, no novo distrito de Hwasan foi inaugurada a rua Sefyolion. O ditador norte-coreano declarou cinicamente que era em homenagem aos soldados mortos pelas forças de defesa da Ucrânia. Segundo ele, o local deve se tornar uma fonte de honra para a geração de Egorda Sefinian e para o Estado. Assim, a presença norte-coreana em solo de Kursk simboliza o fato de que Erefian não pode lutar sozinha. E para a Ucrânia, isso é mais uma prova de que o inimigo é fraco. Para a cidade de Belgorod, agora sem energia, junta-se a também desenergizada Briansk, que elas agradeçam a Putin. Como estão as coisas por lá e quais russos em breve pagarão caro por sua agressão contra os ucranianos? Leia mais sobre isso em nosso artigo. Cidades fronteiriças russas estão sendo mergulhadas na escuridão em massa e toda a Rússia está seguindo o exemplo. Vamos entrar debaixo da lanterna. A região de Belgorod foi uma das primeiras a sofrer com os apagões. Belgorod agora vive em constante falta de energia. Novos ataques só agravam ainda mais a situação difícil. A noite de 16 de fevereiro não foi exceção. Drones atingiram a usina termoelétrica local e, novamente, mergulharam a região em um apagão. Olha só, isso aqui é de carvalho. Não tem luz nenhuma, de jeito nenhum. Tudo o que faz barulho são os geradores. Se houver algo queimando na janela, são os geradores. Belgorod é ali que fica Belgorod. Não há nenhuma luz ali. A falta de luz não é o único problema. Moradores de Belgorod, aquecimento e água encanada agora também são um luxo. Uma evacuação em massa foi anunciada em Belgorod há uma semana. A cidade estava à beira de um apagão. Além disso, o governador da região de Belgorod, Gladkov, já alertou que não se deve esperar água quente antes de abril. Nós entendemos que as casas em Belgorod conectadas ao sistema de aquecimento central não poderão receber aquecimento até o final da temporada de aquecimento. Água quente. Mas aqui Gladkov mentiu para os moradores de Belgorod. Mais adiante, porém, na rua. Todos... Cada vez mais forte. Até isso é lavado e levantado. Cada vez mais forte. O cachorro será limpo e preparado em breve. Na noite de 16 de fevereiro, Briansk assumiu o comando substituindo Belgorod.
As autoridades locais disseram ter abatido mais de 170 drones na região de Bryansk. Parece que os próprios objetos energéticos se encarregaram de abater os drones. Depois de algumas piscadas, a cidade ficou sem luz e, junto com ela, sem aquecimento. As redes sociais informaram que o ataque atingiu a subestação Novobrianskaya em Igonity. Isso fica a menos de 20 quilômetros de Bryansk. Por esse tipo de agitação, os russos devem agradecer a Putin. E nem se trata de vingança dos ucranianos, mas simplesmente de agradecer por ele ter iniciado a guerra. Quero deixar as coisas bem claras desde já. Não há nenhuma vingança. É um trabalho de combate direcionado, um trabalho sistemático das forças de defesa da Ucrânia para que o complexo militar industrial russo, antes de tudo, não possa trabalhar plenamente para a guerra, não possa produzir plenamente aquelas armas de morte com as quais depois destroem nossas cidades, nossos vilarejos e, o mais importante, matam nossos cidadãos. De fato, a região de Belgorod se juntou também à região de Bryansk, novamente com o objetivo de reduzir as capacidades do complexo militar industrial russo para aumentar a carga sobre os serviços de retaguarda, sobre a logística dos ocupantes russos, que consequentemente serve a linha de frente, a linha de confronto militar. Além disso, com ataques à infraestrutura energética, as forças de defesa colocaram o comando russo diante de um dilema. A defesa antiaérea russa está cada vez menor, o que significa que a Rússia terá que escolher quem proteger. O que é mais importante, Bryansk, Belgorod ou a linha de frente? Além disso, os ucranianos não atacam a infraestrutura energética do inimigo de forma caótica. Há uma estratégia por trás de tudo isso. Se falarmos sobre a infraestrutura energética, por exemplo, os ataques têm como alvo, por exemplo, autotransformadores. A restauração deles, por exemplo, leva de 6 a 12 meses. O que isso proporciona, por sua vez? Isso cria condições para um efeito cascata no sistema energético, quando a eletricidade, mesmo que possa ser gerada, não pode ser transmitida, por exemplo, para outras regiões da Federação Russa, inclusive, por exemplo, para a região de Moscou, o que, por sua vez, novamente aumenta a carga sobre os serviços russos correspondentes. Isso não é teoria. Tudo isso já foi testado com sucesso. A propósito, as forças de defesa já testaram essa estratégia, por exemplo, na parte sul da Federação Russa, quando foram realizados ataques, por exemplo, na região de Rostov, nos territórios de Krasnodar e Stavropol. E então, digamos assim, o efeito cascata disso. A queda da infraestrutura energética foi sentida, por exemplo, em Volgogrado e também em outras regiões da Federação Russa, quando tudo simplesmente se desliga. O que significa que a região de Moscou deve se preparar para um blackout. E Moscou também não se deve relaxar. Vemos que criar, digamos assim, um blackout em Moscou hoje é bastante difícil, considerando, mais uma vez, a saturação da defesa de Moscou com meios de defesa antiaérea. Isso pode ser feito de uma forma um pouco diferente, consequentemente, uma cascata, região de Belgorod, Bryansk, Moscou. Quanto à região de Moscou, de fato, notamos um aumento na atividade e ataques também foram realizados por lá recentemente. Ataques a centrais termoelétricas, ataques a transformadores que são bastante difíceis de reparar. Além disso, o frio está chegando à capital do país terrorista. E em Moscou, mesmo sem ataques e apagões, as ruas e pontes já se transformaram em uma pista de obstáculos. Drones ucranianos já mantêm a capital da Federação Russa em tensão há vários dias. Mesmo que seja difícil romper, o efeito psicológico está presente. Além disso, não se deve esquecer do fechamento dos aeroportos durante esses ataques. Cada uma dessas paralisações representa uma perda para o tesouro do país terrorista. Isso significa menos dinheiro para o complexo militar industrial russo, que fabrica mísseis e drones que matam ucranianos. A Alemanha admitiu honestamente que não lhe restaram mais mísseis próprios para o sistema Patriot. Tudo o que era possível já foi entregue à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephul, declarou abertamente em entrevista a uma emissora de rádio que o país praticamente esgotou suas reservas e os mísseis restantes já são de fabricação americana. E tudo o que sai da linha de produção americana vai diretamente para a Ucrânia por meio de um mecanismo especial de financiamento pelos europeus. Além disso, a maior parte desses custos é coberta pela Alemanha.
O ADEFUL pediu que outros países da Europa se envolvam de forma mais ativa e deem uma grande contribuição para a defesa do continente. Ele destacou que a Ucrânia está defendendo a liberdade de toda a Europa. E agora, solidariedade e autonomia nas questões de segurança comum são especialmente importantes. É isso por hoje. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!